Meu nome é Neomar Malheiros, eu sou professor no Departamento de Ciência de Computação da UFLA. Neste curso do uso educacional da internet, nós vamos trabalhar juntos na disciplina Repositórios Educacionais na Web. Aqui nós vamos falar um pouco, primeiro, na primeira parte, sobre como vai ser organizada essa disciplina. Depois, numa segunda parte, vamos abordar diretamente o assunto e fazer uma breve introdução sobre o que são repositórios educacionais na web. Então vamos começar deixando claro qual é o nosso objetivo. Nessa disciplina, o importante é capacitar os professores a utilizar repositórios educacionais na web. Esses repositórios são fontes de mídias educacionais que podem ser utilizadas para enriquecer os processos de ensino-aprendizagem. Esses repositórios, eles facilitam o compartilhamento de recursos educacionais e a colaboração entre os educadores. Então, algum professor que elaborou algum material pode compartilhar esse material com outros professores. Do ponto de vista da avaliação, nós vamos dividir as nossas tarefas em 3 atividades. Primeiro, uma avaliação diagnóstica, que tem um peso de 5% na avaliação do curso. Depois, atividades no nosso ambiente virtual de aprendizagem, com um total de 45% de peso na disciplina. E, por fim, nós vamos ter uma prova final, no nosso encontro presencial, uma prova teórica escrita, que vale 55% do nosso peso. Sobre essas atividades no ambiente virtual de aprendizagem, vamos falar um pouco aqui sobre o que serão abordadas. Nós escolhemos 3 temas para trabalhar nessas atividades. Primeiro, nós vamos fazer uma atividade para falar sobre o uso de mídias digitais na escola, no qual vocês terão que falar relatos e discutir um pouco, nos fóruns, nas atividades propostas no ambiente virtual, sobre a experiência de vocês já com o uso de mídias digitais na sala de aula. Depois nós vamos fazer também algumas atividades relacionadas com repositórios para dispositivos móveis, ou seja, nós vamos aprender a utilizar repositórios que estão disponíveis na web que oferecem conteúdo para tablets e smartphones, e principalmente jogos educativos e animações. Por fim, nós vamos focar no uso de repositórios com conteúdos educacionais. Então, nós vamos fazer atividades práticas, no qual vocês vão ter que utilizar esses repositórios para tentar encontrar alguma mídia específica de interesse de vocês. No nosso guia, nós temos uma bibliografia com diversos trabalhos sobre repositórios educacionais. Eu gostaria de focar num trabalho que eu acho que foi o livro-texto para esse curso, que vocês deveriam dar enfoque. Então, quem não puder estudar todos os trabalhos, pelo menos deveria ler esse livro aqui. Esse livro tem 2 partes. Primeiro, ele tem uma abordagem teórica sobre conceitos básicos de objetos de aprendizagem e repositórios educacionais. E uma segunda parte desta obra fala sobre relatos de experiências de diversos educadores. Então, é um livro muito bom e essa é uma leitura fortemente recomendada para vocês que estão estudando nesse curso do uso educacional da internet. Bem, vamos agora então focar no assunto abordado aqui nessa disciplina, que são os repositórios educacionais na web. Então vamos fazer uma breve introdução sobre esse assunto nesta nossa primeira aula. Então nós vamos dividir essa apresentação em 4 partes. Primeiro vamos fazer uma introdução na qual nós vamos contextualizar o assunto, depois falar um pouco sobre o conceito básico de objetos de aprendizagem, falar um pouco também dos conceitos sobre repositórios educacionais, quais são os seus benefícios, como nós podemos utilizá-los. E, por fim, vamos fazer 3 exemplos para ilustrar como nós podemos utilizar esses repositórios educacionais. Bem, o nosso curso é sobre o uso da internet, o uso educacional da internet. Então, eu gostaria de falar um pouco algumas coisas aqui sobre a internet. Nós podemos compreender a internet como uma infraestrutura de comunicação. Então, nós falamos na internet como a rede mundial de computadores. Então, ela é uma infraestrutura, um meio de comunicação de escala global. E quando a gente fala de meio de comunicação, a gente pode falar sobre 2 aspectos. Primeiro, o alcance, a abrangência desse meio de comunicação. E depois, sobre se ele consegue atingir individualmente, ou seja, se ele tem um conteúdo específico, personalizado para cada indivíduo. Por exemplo, a televisão é um meio de comunicação que tem uma abrangência muito ampla. Ela consegue atingir milhões, bilhões de pessoas. No entanto, o conteúdo não é personalizado. Por exemplo, um apresentador de um jornal, quando ele fala notícia, ele não sabe quem está assistindo o jornal. Se é um empresário, se é um estudante do ensino médio. Então, ele não consegue direcionar o conteúdo
né, personalizar esse conteúdo para um indivíduo em particular que está acessando a informação. Então nós sempre tivemos esse dilema, né, nos meios de comunicação. Se ele alcança, se ele tem uma abrangência ampla, ele não consegue passar um conteúdo específico. Esse é o caso da rádio, da televisão. Por outro lado, um outro meio de comunicação como uma carta, ele consegue um conteúdo personalizado. Por exemplo, um professor pode escrever uma carta para o secretário de Educação, fazendo uma reclamação ou um elogio. Então o conteúdo é específico para aquela pessoa que vai receber a carta. No entanto, a carta não tem abrangência, ela alcança um único indivíduo. A internet mudou isso, porque ao mesmo tempo que ela tem uma ampla abrangência, ela consegue direcionar o conteúdo para cada usuário em particular. Isso foi por meio da tecnologia, os sistemas de informação sofisticados que nós temos, permite essa interatividade. Então a internet rompeu, né, esse problema e ela consegue ao mesmo tempo uma ampla abrangência e mesmo assim personalizando o conteúdo para cada indivíduo. E daí que vem, né, esse é o segundo aspecto que vem a riqueza da internet. Além dela ter essa escala global, ela consegue direcionar o conteúdo para cada usuário em particular. E a internet, como uma infraestrutura de comunicação, oferece diversos serviços, né? Os principais serviços que nós utilizamos é o envio de correspondências eletrônicas, que é o que nós chamamos de e-mail, e tem também o serviço web. Então, o serviço web permite que nós possamos navegar por documentos, né? E esses documentos têm texto, áudio, vídeo, e isso é o que nós mais utilizamos no caso do estudo, no caso educacional. Então, nós vamos falar um pouco dos repositórios educacionais que estão disponíveis na web, porque a web tem uma riqueza de informações muito grande, certo? Nós podemos encontrar diversos materiais, mas nós precisamos organizar isso de alguma forma. Então, nesse caso específico do compartilhamento de recursos que são utilizados na educação, nós temos os repositórios educacionais. Então, eles vão ser espaços disponíveis nesse serviço web, que é um dos serviços disponíveis na internet, que são utilizados para armazenar esses recursos digitais que foram criados para ser usados em atividades didáticas, né? em tarefas pedagógicas. Então, o objetivo desses repositórios é viabilizar o compartilhamento desses recursos. Então, um professor pode utilizar um vídeo que foi criado por outro professor em outra escola. Isso facilita, aumenta a nossa produtividade e tudo mais. Ele também promove a colaboração, né? Porque ele viabiliza essa interação entre os profissionais da educação em diversos aspectos. Então, o objetivo do nosso curso é mostrar um pouco o que são esses repositórios, né? Quais são os benefícios dele, quais são os requisitos técnicos para que esses recursos educacionais possam ser compartilhados na internet e alguns outros aspectos relacionados. Um aspecto fundamental que nós precisamos destacar aqui é que para viabilizar de forma eficiente o compartilhamento e a colaboração desses professores, trocando, compartilhando esses objetos educacionais, esses objetos, esses recursos precisam estar em formatos específicos, padronizados. Todo mundo já passou por problemas, por exemplo, de falta de compatibilidade na hora de assistir um vídeo ou uma animação, um jogo, por causa de questões técnicas. Às vezes você pega uma animação e não consegue executar, né, ver essa animação do seu computador. Então nós precisamos preocupar com o formato desses objetos de aprendizagem. Então existem muitas universidades e pesquisadores, né, na área de informática e na educação que estudam, desenvolvem, criam esses formatos para viabilizar o compartilhamento desses recursos digitais de forma eficiente. Então o uso desses formatos é que vem trazer para nós o conceito dos objetos de aprendizagem. Então o que é um objeto de aprendizagem? É uma mídia digital que foi criada para um fim educacional, ela foi criada para ser utilizada numa atividade didática, de ensino, e ela tem que seguir um formato padronizado. Esse formato, por questões técnicas, vai viabilizar o compartilhamento desses recursos educacionais. Esses objetos de aprendizagem eles podem estar em diferentes formatos, não existe nenhum requisito. Então, ele pode ser um áudio, uma animação, um jogo educativo. Então, ele pode estar em qualquer formato digital que nós encontramos nas diversas mídias na internet. E um aspecto muito importante desses objetos de aprendizagem é a questão da reusabilidade. Ou seja, o mais importante para, de fato, que a tecnologia possa ajudar na área da educação é que esses objetos digitais possam ser reutilizados. Ou seja, nós não precisamos reinventar a roda, né? Quando nós vamos dar uma aula sobre um assunto, nós podemos já utilizar alguma mídia que foi criada por outro professor em outra escola. Então, nós podemos também adaptar essa mídia para um objetivo específico. Então, nós podemos copiar, modificar, alterar, estender essas mídias digitais que nós encontramos na internet. Então, essa reusabilidade é uma das questões principais dos objetos de aprendizagem.
Outro aspecto que nós precisamos estar muito preocupados é em questão à propriedade intelectual. Não é porque nós encontramos um recurso educacional, ou seja, um objeto de aprendizagem na internet, isso não significa que nós podemos usá-lo de qualquer forma. Existem leis de direitos autorais para garantir a propriedade intelectual que elas vão impor limites sobre o uso desses objetos, porque o autor que criou, ele vai receber os seus direitos, né, como criador daquela obra. Então, nós precisamos estar preocupados, né, nós temos que ter um respeito, uma ética em relação à propriedade intelectual e, antes de usar o objeto, verificar quais são as restrições que existem sobre o seu uso. Então, alguns objetos podem ser modificados, outros não. Alguns objetos são pagos, outros são gratuitos. Então, nós temos que estar preocupados com esses aspectos. Então, nós precisamos verificar, né, se existem essas restrições legais em relação ao compartilhamento, uso, modificação e redistribuição dos objetos educacionais que nós encontramos na internet. E um aspecto muito importante é que muitas pessoas estavam preocupadas que essas leis de direitos autorais limitassem, né, o potencial do compartilhamento dos recursos educacionais na internet. Então, aconteceram diversas iniciativas no sentido de facilitar, né, o compartilhamento desses recursos. Então, isso ficou conhecido como os recursos educacionais abertos, ou seja, são objetos de aprendizagem que podem ser livremente utilizados. Então, você tem uma liberdade na hora de utilizar, modificar e alterar esse objeto. Então, em geral, o que são esses objetos educacionais abertos? São aqueles que já estão em domínio público. Por exemplo, uma obra que depois de um certo tempo, né, já cessa os direitos autorais do criador da obra e essa obra entra em domínio público. Qualquer pessoa pode livremente utilizar aquela obra intelectual. Ou também, o que é o caso mais interessante para nós aqui, são de pessoas que criaram licenças específicas para facilitar o acesso e ampliar os direitos, né, e as liberdades de como utilizar esses objetos. Então, são licenças como, por exemplo, a Creative Commons, né, que permite amplas liberdades para você copiar e distribuir esses objetos educacionais. Então, isso é muito importante, porque com isso a gente pode explorar todo o potencial desses recursos disponíveis na web, né? Então, isso fomenta a produção colaborativa, né, a construção coletiva de recursos educacionais na internet entre todos os profissionais da educação. Na hora de escolher um objeto de aprendizagem, nós temos que tomar alguns cuidados. No nosso guia, a gente discute vários aspectos. Aqui eu gostaria de lembrar alguns. Primeiro, o professor tem que olhar se aquele recurso específico, né, se aquele objeto específico, eles têm uma linguagem e um enfoque adequado, né, alinhado com a metodologia de ensino que o professor está seguindo. Outro aspecto é observar a corretude, ou seja, será que esse é um recurso de qualidade? Você pega um vídeo, por exemplo, você tem que assistir esse vídeo para ver. Será que ele tem informações atualizadas? Né? Verificar a veracidade das informações passadas naquele vídeo. Então, esse é um segundo aspecto muito importante que nós temos que olhar. Outro aspecto é os dos direitos autorais, né? Nós temos que respeitar as leis e não podemos ferir, né, as restrições sobre o uso desses objetos. Então, se alguma licença não permite que esse objeto seja modificado, né, um professor não pode modificar ali para utilizar na sua escola. Ou, por exemplo, talvez não pode reproduzir uma imagem, um livro, um guia de estudo, coisas dessa natureza. Um último aspecto que eu gostaria de destacar é sobre as tecnologias, né? A gente enfrenta muitos problemas no uso de recursos computacionais, às vezes por incompatibilidade ou a falta de um programa de computador específico para executar alguma aplicação. Então, quando você for buscar objetos de aprendizagem, você tem que verificar se você possui os recursos computacionais adequados para utilizar aquele objeto de aprendizagem, por exemplo, um jogo ou uma animação. Bem, mas com essa riqueza de disponibilidade de recursos educacionais na internet, nós temos um problema. Às vezes é muito difícil achar um recurso específico, um objeto de aprendizagem específico, porque existem, quando a gente faz uma pesquisa na internet, a gente acha muitos objetos, a quantidade é muito grande. Ou às vezes a gente encontra recursos que não são de boa qualidade. Então, como é que nós podemos organizar toda essa imensa quantidade de recursos que nós encontramos na web? Como é que nós podemos viabilizar, facilitar a busca e o compartilhamento? Como é que nós podemos encontrar um recurso específico? Fazer uma busca, uma pesquisa precisa e encontrar um material para um conteúdo muito particular que vai ser abordado em uma aula, por exemplo. Então, como é que são as alternativas para organizar esses recursos na internet? Para isso que foram criados os objetos educacionais.
eles são espaços na web que permite criar uma forma de catálogo desses objetos educacionais. Então, esses objetos são armazenados de forma estruturada para facilitar que cada profissional da educação consiga encontrar um objeto de aprendizagem que atenda aos seus interesses particulares, né? Então, o objetivo desses repositórios é facilitar a pesquisa e o compartilhamento desses recursos educacionais. Vamos ver mais alguns detalhes sobre esses repositórios. Primeiro, do ponto de vista técnico, para viabilizar que esses objetos possam ser armazenados, catalogados, né, de forma estruturada, o que é muito importante são a definição de metadados. Então, os metadados são informações ou atributos que descrevem um recurso educacional. Então, quando nós falamos que um objeto de aprendizagem tem que seguir um formato específico, uma das coisas que esse formato define são quais são essas informações, quais são esses atributos que devem ser armazenados junto com esse objeto de aprendizagem. Então, esses são os chamados metadados, que podem ser informações, por exemplo, o autor daquela obra, a data em que ela foi criada, ou, por exemplo, no caso específico, qual é o nível de ensino que aquele recurso educacional deve ser aplicado. Então, existem diversas informações que devem estar associadas a cada recurso educacional, a cada um desses objetos, para que o professor possa encontrar um objeto adequado para a sua atividade pedagógica, né? Então, esses metadados é que vão viabilizar o uso de ferramentas de busca sofisticadas, né? Nós vamos poder buscar esses objetos, esses recursos, a partir de atributos específicos, porque o formato com que esses objetos são armazenados já inclui essas descrições, essas informações, né, que caracterizam o objeto. Então, são esses metadados que viabilizam tecnicamente o armazenamento estruturado desses objetos de aprendizagem nos repositórios educacionais. Esses repositórios, né, eles têm muitos benefícios. Gostaria de destacar alguns aqui nesta aula de hoje. Primeiro, maior produtividade na elaboração das atividades em sala de aula, porque nós já podemos encontrar prontos diversos recursos de muita qualidade, já disponíveis na internet, muitas vezes de forma gratuita. Então, quando um professor vai preparar uma aula, ele não precisa criar de novo uma imagem ou fazer novamente um vídeo. Ele já pode encontrar um vídeo, uma animação ou jogo que trata do assunto abordado naquela aula. Então, você ganha em tempo, porque você já encontra pronto um material do seu interesse, né, e um material de qualidade, muitas vezes de forma gratuita, como nós vamos ver. Outro aspecto também é que organizar esses objetos educacionais em repositórios facilita o controle da qualidade desses recursos, porque a entidade que mantém aquele repositório pode, né, gerenciar, garantir a qualidade, contratando profissionais com a qualificação adequada para produzir aqueles recursos educacionais, assim como profissionais técnicos para manter a infraestrutura computacional necessária para garantir o fácil acesso a esses recursos. Outro aspecto importante também é que os repositórios facilitam a colaboração, a construção coletiva, porque muitas vezes um professor pode disponibilizar um material dele num repositório e outro professor pode melhorar, adaptar esse material, né, aprimorar esse material. Então, a gente tem essa construção coletiva de recursos educacionais e, com isso, né, as escolas, as universidades têm só a ganhar. E como é que nós podemos, então, escolher um repositório? Existem alguns aspectos que nós temos que olhar na hora de escolher. Existem vários repositórios na web, como é que nós vamos escolher, né? Quais são os critérios importantes para fazer essa escolha? Primeiro, como nós já discutimos, a qualidade dos recursos, né? Nós temos que verificar para um repositório que nós encontramos se os objetos educacionais ali, né, são de qualidade, a veracidade, se as informações são atualizadas, verídicas, essas coisas. Nós também precisamos ver se eles têm ferramentas de busca adequadas, porque nós vimos que é bom que exista uma grande quantidade de material, mas muitas vezes isso dificulta, né, que a gente encontre um recurso, porque quando a gente faz uma busca, aí a busca retorna muitos materiais, a gente fica com dificuldade de escolher. Então, existem repositórios que têm ferramentas de busca mais sofisticadas, que nos permite restringir bastante a nossa busca para achar um objeto específico. Outra coisa muito importante é observar a reputação da entidade mantenedora. Então, nós vamos ver, por exemplo, o portal do professor, que é um repositório educacional mantido pelo MEC. O MEC garante a qualidade desse recurso, uma vez que ele contrata os profissionais com a qualificação, a formação adequada
para esse trabalho. Outro aspecto que nós temos que olhar é o conteúdo e formato desses objetos, né? Então, o nível de ensino dos objetos disponíveis para um repositório em particular, o formato desses objetos, né? Se você possui os recursos computacionais necessários para executar aqueles objetos, coisas assim. Outro aspecto muito importante também são as questões relacionadas à segurança, né? Como os objetos educacionais são mídias digitais, por exemplo, um jogo, ele pode ser utilizado para ações maliciosas, né? Então, nós temos que estar preocupados com as boas práticas de segurança para nos proteger de eventuais ações maliciosas, né, em algum repositório que tenha sido alvo de ataques contra a segurança. Então, nós precisamos estar preocupados com esses aspectos. Nós vamos agora trabalhar, para ilustrar esses aspectos, esses tópicos que foram discutidos aqui, vamos ilustrar o uso de 3 repositórios. Nós vamos acessar esses repositórios na web e fazer uma busca em cada um desses repositórios, encontrar algum desses materiais, ver os recursos que eles oferecem. Nós vamos trabalhar com 3 exemplos. Vamos acessar o Google Play Store, que é um repositório de jogos educativos para dispositivos móveis, né, como tablets e smartphones. Vamos também acessar o domínio público e o portal do professor, que são 2 repositórios de recursos educacionais abertos. Então, no primeiro exemplo, nós vamos considerar o seguinte cenário. Vamos supor que nós temos uma atividade de alfabetização infantil, então nós vamos buscar na Google Play Store, né, algum jogo ou animação que possa ser utilizada num dispositivo móvel, como um smartphone ou um tablet, que utilize o sistema operacional Android. O Google Play Store ele disponibiliza diversos aplicativos, jogos para o sistema educacional Android, em várias categorias. Nós vamos procurar, obviamente, os recursos que estão disponíveis na categoria de educação. Lá também tem jogos de entretenimento, coisas assim. Nós vamos, então, acessar o site do Google Play Store e tentar achar um aplicativo que possa ser utilizado para alfabetização infantil. Então, vamos acessar aqui a Google Play Store. Google Play é uma loja com diversos conteúdos, como aplicativos, filmes, músicas, livros, para dispositivos móveis com o sistema operacional Android. Então, se você dispõe de celulares ou tablets com sistema Android, você pode acessar a Google Play para acessar conteúdo para esses equipamentos. Então, aqui na página principal tem um destaque, né, dos aplicativos mais populares. Nós vamos procurar aqui os aplicativos. Então, quando você clica aqui, ele traz os aplicativos mais populares na tela principal. Aqui nesse primeiro menu, nós podemos escolher a categoria. Então, veja que essa loja ela é genérica, né? Tem jogos e aplicativos de diversas categorias. Obviamente, nós vamos trabalhar aqui com os aplicativos na área de educação. Então, eu vou clicar aqui no menu, na categoria Educação. Então, quando a gente acessa a página de Educação, o Google Play traz aqui os aplicativos mais populares. Então, ele está dividindo os aplicativos que são pagos, né? Está escrito aqui o preço para você comprar cada um desses aplicativos. E também tem alguns aplicativos gratuitos. Está indicado aqui também quando o aplicativo é gratuito. É interessante observar que aqui mostra a empresa que fez o aplicativo. E essas estrelas é uma pontuação daquele aplicativo. Então, quem usa o aplicativo pode votar, né, e dar uma classificação de 1 a 5 estrelas. Então, aqui ele traz os aplicativos mais populares que tiveram os melhores votos, né? Alguns aplicativos, igual esse daqui, por exemplo, não teria uma pontuação, talvez porque ninguém ainda tenha votado. Então, vamos procurar, né, seguindo lá o nosso exemplo, algum aplicativo para montar um material para aulas de alfabetização infantil. Então, vamos procurar, por exemplo, um aplicativo para soletrar palavras. Manda buscar aqui e veja que ele encontra muitos aplicativos que podem ser utilizados, né? Então tem esse Forma Palavras, Caça Palavras. Aqui você pode ver se o aplicativo é gratuito ou se ele é pago, né? Vamos ver esse daqui, por exemplo, ó, ABC Palavras, feita pela empresa Tecnol. Custa R$ 2,52 para você comprar esse aplicativo. Então, quando você clica aqui, ele mostra o preço, né? Se você quiser comprar, é só você clicar nesse botão, dar prosseguimento ao procedimento de compra, né? Você pode usar cartão de crédito e tal. Aqui a gente vê que ele ganhou
4,5 estrelas, com um total de 11 pessoas, né, 11 usuários que votaram, que deram uma nota para esse aplicativo. E aqui é interessante que ele mostra, vou clicar aqui, mostra imagens, né, que ilustram o funcionamento do aplicativo, né? Deixa eu passar aqui para frente. Por exemplo, aqui mostra quando uma criança vai escolher as palavras. Ela vê a imagem e tem que escolher as letras, né, de forma a formar corretamente a palavra. Veja que aqui tem uma marca d'água já para indicar quais são as palavras certas. Mas você pode escolher um outro nível do aplicativo, como está ilustrado nessa figura aqui, onde não tem a marca d'água. Então a criança, né, vai ter que conhecer a palavra e saber formar corretamente. Então aqui tem várias imagens do aplicativo em funcionamento para você ter uma noção de como você pode utilizá-lo. Tem aqui uma descrição, aqui com mais detalhes as notas que foram dadas para esse aplicativo e alguns comentários dos usuários que já usaram esse aplicativo. Então, se você clicar aqui em comprar, você pode baixar para o seu tablet ou para o seu celular utilizando Android, né? Vou voltar aqui na página inicial. Então aqui você pode acessar esses diversos aplicativos, como a gente falou antes. Vamos só dar uma olhada aqui, ó, nos gratuitos. Os mais populares, ó, a gente pode ver que são a respeito do estudo de línguas, né? Se a gente vê aqui algumas coisas falando sobre inglês, curso completo de inglês. Também achei interessante que tem alguns aqui sobre o trânsito, né? Educação no trânsito, para as pessoas que estão talvez tentando a carteira nacional de habilitação. Tem alguns simulados. Então depois, com mais tempo, vocês visitem, né, essa loja aqui quando acessar a educação, para vocês conhecerem os diversos aplicativos que tem, né? Podem também, ó, uma dica interessante é você buscar aqui, ó, tem também, né, muitos livros que você pode obter aqui. Algumas obras já em domínio público são gratuitas e tem alguns livros que você pode comprar, né? Como tá aqui, ó, A Culpa das Estrelas, R$ 17,91. Você pode baixar esse livro no seu tablet, né? Muito importante também os livros aqui para a nossa área de educação. Bem, esse então é a Google Play Store para os dispositivos móveis com sistema Android. Nesse segundo exemplo, vamos considerar um outro cenário, uma aula de literatura, em que nós vamos falar do Fernando Pessoa. Então nós vamos tentar fazer o seguinte, vamos acessar o site do domínio público para mostrar como é a ferramenta de busca desse site e vamos tentar encontrar então uma poesia específica, né? Uma poesia de autoria do Fernando Pessoa para que um professor possa utilizar na elaboração de sua aula. Vamos acessar então o site desse portal, desse repositório educacional, o domínio público, e tentar fazer essa busca. Vamos agora então acessar o portal Domínio Público. Basta clicar aqui no link dominiopublico.gov.br. O portal Domínio Público traz uma grande coleção de recursos educacionais abertos. Aqui do lado direito nós podemos ver alguns destaques, como por exemplo, obras do Machado de Assis, vídeo do Paulo Freire, diversos assuntos aqui. E aqui do lado esquerdo nós temos uma ferramenta de busca. Nessa ferramenta de busca, veja que nós temos vários critérios. Você pode escolher o tipo de mídia que você quer buscar, se é um vídeo, um som, por exemplo, né? Você pode escolher aqui a categoria, por exemplo, se você tem um texto, pode escolher a categoria, né? A área do conhecimento. Pode digitar ou fazer uma busca, né, pelo autor, pelo título e também definir qual é o idioma. Clica aqui em pesquisar e vai buscar. Tem alguns links aqui para as coisas importantes e também tem outras ferramentas de busca. Você pode fazer uma busca por conteúdo, então a palavra-chave que você digitar vai ser buscada no conteúdo das obras, né, por exemplo, no texto. Você pode fazer pesquisa também por teses e dissertações ou pesquisa específica pelo nome do autor. Então, de acordo com o nosso exemplo, nós queremos encontrar poesias do Fernando Pessoa. Então, a gente vai buscar aqui um texto, né, na categoria literatura e ver se nós conseguimos encontrar alguma coisa sobre o Fernando Pessoa para a gente trabalhar em aulas de literatura. Então, quando você clica em pesquisar, né, buscar aqui ele traz aqui os resultados. Então, ele encontrou 21 itens. Então, aqui ele mostra o título da obra, o autor, a fonte, o formato dos documentos, que nesse caso aqui são todos documentos PDF, e o tamanho do arquivo, para você ter uma ideia, né, da quantidade de transferência de dados que vai ser realizada.
que também mostra quantos acessos já teve a cada uma dessas obras, né? Nós podemos ver aqui que as duas mais acessadas são essas aqui, ó, mensagem, né, com mais de 500 mil acessos. Essa daqui com 411 mil acessos, que é o Eu Profundo e os Outros Eus. Na verdade tem uma aqui maior, com quase 1 milhão de acessos. Poemas de Fernando Pessoa. Vamos abrir essa aqui para a gente ver. Você clica aqui, ó, Poemas de Fernando Pessoa. Ele vai trazer aqui os dados, né? Ilustra aqui o tipo da mídia, né? Falando que é um PDF. Você pode clicar aqui em baixar, né? E com em baixar ele traz o documento PDF. Então aqui, ó, traz um conjunto de poesias do Fernando Pessoa. Então, Vendaval, né? Não sei quantas almas tem. Você pode utilizar essas obras aqui para trabalhar na elaboração, né, de um conteúdo para aulas de literatura. Vamos voltar aqui na página principal. Então é interessante vocês entrarem aqui no site e trabalharem um pouco com essas ferramentas de busca, né, para você conhecer. Vamos, por exemplo, pesquisar sons que tem aqui. Atitudes, nossa, que eu pesquisei, né? Diversas músicas, obras clássicas, tem hino nacional, diversos hinos, né, bandeiras, essas coisas. Então vocês entrem aqui e façam vários testes para conhecer melhor, né, como funciona o portal Domínio Público. No último exemplo, nós vamos acertar o portal do professor, que é o repositório, né, que tem maior destaque no nosso guia, justamente pela riqueza das informações, por ser mantido pelo Ministério da Educação, né? Então vamos fazer um exemplo, vamos mostrar um pouco quais são os recursos que esse portal tem e para fazer uma atividade nós vamos propor o seguinte, encontrar um recurso para ser utilizado numa aula de ciências. Então vamos supor que nós vamos trabalhar numa aula de ciência, cujo tópico abordado é o sistema solar. Então vamos tentar encontrar algum recurso que possa ser utilizado para facilitar, né, a aprendizagem dos estudantes sobre esse tema em particular. Então vamos aqui acessar o portal do professor para ver os recursos do portal do professor e tentar realizar essa tarefa aqui. Neste último exemplo, nós vamos acessar o portal do professor. Vou guardar aqui. O portal do professor tem muito conteúdo, muitos recursos digitais que podem ser utilizados pelos professores. Por exemplo, tem sugestões de planos de aula, você pode se cadastrar no site e salvar suas aulas aqui, criar uma aula para que outras pessoas possam utilizar. Então, se você clicar aqui, ó, sugestões de aulas, vai ter coleções de aulas organizadas por assuntos. Você pode fazer aqui uma busca simples por uma palavra-chave, né? Ou buscar aqui uma busca se você clicar aqui em mais opções de busca, você tem uma ferramenta de busca mais avançada. Então você pode, por exemplo, escolher por nível de ensino, né, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E procurar aqui por um tema, por um componente curricular. Vamos supor aqui, se você escolher ensino médio, pode vir aqui e fazer uma busca, por exemplo, por aulas de matemática. Então aqui vai ter coleções com vários planos de aulas para matemática. Para nós aqui o mais interessante é, dentro do menu multimídia, os recursos educacionais, que são os objetos de aprendizagem que nós podemos buscar. A gente clica aqui, ó, e vamos, por exemplo, fazer uma busca para o nosso exemplo. A gente queria, para uma aula de ciências, encontrar alguma mídia digital que pudesse nos auxiliar, considerando um tópico, né, ilustrativo ali, que seria o sistema solar. Então vamos fazer uma busca aqui, sistema solar, para ver o que ele retorna para nós como recurso. Então ele encontrou aqui diversos objetos que tratam desse assunto. Esse ícone aqui indica o tipo do objeto, como por exemplo, esse daqui é um vídeo, esse daqui é uma animação em flash, esse daqui é um aplicativo. Então ele mostra várias coisas sobre o recurso. Esse daqui, acho que esse daqui eu não sei o que é, não esqueci o que é esse. Esse aqui é uma imagem, por exemplo, vídeo. Então você tem várias opções aqui. Vamos clicar nesse primeiro aqui, o jogo do sistema solar do Cambio. Então aqui tem diversas informações, né, sobre esse objeto de aprendizagem. Tem aqui também a avaliação das pessoas que já utilizaram. E aqui ele traz para nós
o link onde você pode acessar esse objeto de aprendizagem. Então vamos clicar aqui e acessar, né, para a gente testar como que é isso. Então na verdade essa é uma animação, que é um jogo para ilustrar o sistema solar. Então você está aqui as instruções. Clique nos planetas e arraste para a órbita certa. Vou clicar aqui em iniciar. Deixa eu ver aqui os planetas. Terra, Mercúrio. Aqui. Acertei também. Plutão agora não sei não. Deixa eu ver. Então, ixi, errou. Então veja que essa animação o professor pode utilizar, né, para que os estudantes se sintam mais motivados, porque é um jogo, interativo, né, bem divertido. Você pode utilizar esse recurso aqui para complementar, né, uma aula de ciências que aborda esse tema sobre o sistema solar. Então, cada vez que acerta ou erra, tem um indicativo, e aí é que o estudante vai aprender aqui a posição de cada um dos planetas. Quando põe o mouse aqui sobre o planeta, ó, ele mostra algumas informações, por exemplo, a Terra é o terceiro planeta, né? Fala sobre a movimentação, cerca de 70% do planeta coberto de água e outras informações. Então é muito interessante para ilustrar as aulas de geografia. Então, voltando aqui no portal, né? Aqui também tem algumas ferramentas de colaboração, por exemplo, né, fóruns, onde os professores podem discutir diversos assuntos. Então, para acessar aqui você precisa se cadastrar, né? Então depois você pode vir aqui, ó, esse link aqui, cadastre-se, para você se registrar no portal, né, e poder utilizar todos os recursos disponíveis, né. Tem aqui também, ó, sites temáticos, né, então conteúdos para o ensino médio, blogs e sites, produção do portal do professor e da TV Escola. Então tem diversos recursos que os professores podem utilizar para trabalhar nas suas aulas, né? Então os principais que eu achei aqui foram as sugestões de planos de aula e os recursos educacionais. Esses cadernos didáticos aqui também são muito interessantes, né? Traz aqui a Educopédia, que é outro portal que nós discutimos no nosso guia. Então é muito importante vocês dedicarem um pouco do tempo de vocês para esse curso, né? Para avaliar o portal do professor, conhecer um pouco mais aqui os recursos, fazer uma busca aqui sobre os tópicos que são do interesse, né, do seu interesse, das disciplinas que você trabalha. Bem, pessoal, esse então é o portal do professor. Bem, esses eram os tópicos que nós vamos discutir nessa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham muito sucesso nesse curso. Obrigado.